Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Orlecast, esse nosso projeto do Instituto Orlet, que tem como objetivo trazer informação de qualidade para vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo nas plataformas. Então, hoje estamos aqui com um super convidado, Dr. Yuri, é um prazer te receber aqui, estamos muito honrados. Eu que fico muito honrado de voltar ao teu podcast nesse tipo, porque você já foi no meu podcast 2 vezes e o mundo dá muitas voltas. Eu fico muito feliz de poder trazer um pouco da psicologia, de trazer um pouco de outras perspectivas para o seu público total. A gente fica muito contente, tenho certeza que hoje vai ser um bate-papo muito interessante. Então, Yuri, a gente já se conhece, né? Eu Já, de longa data. já participei, agora eu estou na outra lado da cadeira aqui te entrevistando. Então, para quem não te conhece, você poderia se apresentar para o pessoal? Óbvio, óbvio. Meu nome é Yuri Buzinha, sou psicólogo de formação. Fiz mestrado, fiz doutorado em neurociência cognitiva, fiz pós-graduação em psicologia positiva, que hoje é super em alta, também em teoria cognitiva comportamental, mas tudo que eu fiz até hoje foi vinculado para ser um bom psicólogo clínico. Então, todo o meu core business mesmo é de psicologia clínica. Hoje eu tenho meu grupo, onde eu tenho vários psicólogos, tenho plataforma, tenho outras, tenho método próprio, enfim, tem outras camadas que foi se tornando a partir daquele momento que eu fui percebendo que a gente poderia agregar cada vez mais na vida das pessoas. O ponto é como agregar de uma maneira saudável, como agregar de uma maneira boa e levar isso para todo mundo, não só para aquele que poderia pagar, mas para aqueles todos que poderiam ter algum tipo de informação e aplicar na própria vida deles para ter alguma mudança. E é por isso que eu vou nos podcasts, eu falo mesmo, eu dou toda a receita do bolo que eu puder, eu dou sempre, na realidade, para que as pessoas possam aplicar aquilo na vida delas e, obviamente, entender que a psicoterapia, a psicologia é para além do consultório. Perfeito. E assim, sobre o nosso tema, né? Acho que quando a gente fala e o tema é sobre autocuidado, Sim. quando a gente começa a trazer para o paciente algumas reflexões sobre autocuidado, eu acho que a primeira, se não for a primeira, é a segunda questão que vem é sobre terapia. Hoje, Terapia. terapia é muito vista como essa ferramenta de autocuidado. Total, Como que total. você vê isso? Isso mudou, né, Dani? Assim, antigamente, né, quando eu me formei, terapia era vista daquele jeito só para loucos, terapia era só para quem tava muito mal e assim por diante. Ah, Pós-pandemia ali, acho que na pandemia a gente tem trabalhado muito isso, os psicólogos têm trabalhado isso muito, né, de mostrar que a terapia não é só para esse público e etc, até porque é um termo extremamente pejorativo, mas enfim. A terapia é para aquele que quer evoluir de alguma maneira, é para aquele que quer se cuidar, para aquele que quer ser uma pessoa cada vez melhor. Quando veio a pandemia, isso explodiu de uma maneira muito boa, porque as pessoas começaram a perceber o nível delas de sofrimento muito alto a partir desse movimento global. E aí a terapia começou a virar realmente o que ela é, de fato, que é uma evolução pessoal, é um autocuidado, é um investimento em si. Assim como a gente faz nossos esportes, a gente cuida da nossa alimentação, a gente cuida de várias instituições da nossa vida, a gente geralmente ignorava a parte da saúde mental porque ela vai no automático, a gente nem percebe. E aí a terapia começou a, não, peraí, a gente pode investir em nós mesmos, a gente pode cuidar da nossa saúde mental. E cuidar da nossa saúde mental não é só, beleza, eu vou ler um livro, não é isso, mas é a gente cuidar de uma instituição prioritária que move o todo, né? Literalmente, que é a sua mente, como que você está com você mesmo. E por isso que a psicoterapia foi se tornando cada vez menos estigmatizada, mais usual e tendo penetração cada vez maior na sociedade e tendo mais valor para as pessoas. Então, hoje o que eu vejo muito em todos os movimentos é que as pessoas elas querem coisas melhores, elas querem evoluir. Às vezes não tem ainda o caminho, porque é um caminho que não foi muito bem explicado. Das emoções, por exemplo, acho que é um tema tão grande para a nossa instituição de vida, que é as emoções, e a gente não aprende isso, a gente simplesmente vive isso. Né? Não, ninguém vai lá e explica para você o que é raiva, o que é felicidade, o que é ficar com nojo, coisa do gênero. Ninguém vai lá e faz esse tipo de explicação. Literalmente a gente sente. Aí depois, quando a gente vira adulto, a gente não entende muito bem porque que eu tô com raiva, mas a gente sabe que tá com raiva. Então, acho que tem vários processos que cada vez mais a psicologia, essa nova geração está começando a ter um pouco mais de olhar, um pouco mais de ter um pouco mais de eficiência até mesmo de transformar as coisas, de ensinar o que é isso, de ensinar para as crianças, de ensinar o que é que você mesmo com 60 anos você tem capacidade de mudar, que naquele ditado cachorro velho não aprende truque novo, é tudo balela, a gente pode mudar, óbvio que não é no mesmo ritmo de uma criança de 1 ano,
Mas você pode mudar, você pode ver outras perspectivas, você pode crescer, você pode parar de sofrer. Porque a gente via muito o sofrimento como algo que vai passar simplesmente e não necessariamente ele passa. Como assim? O sofrimento não necessariamente passa? Agora você me prendeu aqui. É porque a gente tem muito uma ideia que se a gente não fizer nada, aquilo que está nos doendo vai passar. Que a gente põe debaixo do tapete algumas coisas ao longo da nossa vida e está tudo bem. Mas tudo que a gente vive vai ter algum tipo de impacto dentro de nós mesmos. Em termos gerais, né, eu sempre uso muito essa analogia, mas quando a gente vai reduzindo o nosso pensamento, nosso comportamento, nosso eu em algo mais simples e mais tangível, a gente sempre está buscando amor e fugindo da dor. Basicamente é isso. Então a gente sempre está buscando amor de alguma maneira. Então a gente vai tentando, a gente vai querendo ser amado, a gente vai querendo amar, a gente vai querendo ter aquela coisa quentinha, aquele positivo e assim por diante, e esquivando o máximo possível e fugindo de várias dores da vida. O problema é que muitas vezes a gente acaba esquivando certas dores e não trabalhando elas, ou trabalhando muitas vezes em prol do amor de uma maneira confusa. E aí a gente fica meio que num ciclo vicioso. E aí a gente sofre naturalmente pela vida. Não tem como não sofrer. A vida ela é dinâmica, então coisas acontecem, as coisas saem do nosso controle. E aí a gente sofre de alguma maneira, tende a ignorar aquilo, empurra para o tapete e fala assim: ah, beleza, passa para o próximo, aí tá tudo bem. Só que isso traz uma marca para a gente. A gente é como se tivessem diversas marcas ao longo da vida. Só que como a gente tem esse sistema de quero amor e não quero dor, então a marca é eu não quero essa dor. E aí, naturalmente, o meu próximo relacionamento ou minha próxima interação, quando eu digo relacionamento não é só amoroso, né? Relacionamento entre pessoas. Meu próximo momento onde eu estou exposto àquilo, essa marca vai ser ativada de alguma maneira. Então a gente vai se comportar de maneira diferente. Ou então a gente vai replicar 200 mil vezes o mesmo erro e trazer 200 mil vezes a mesma marca. Então a gente acaba empurrando as coisas achando que elas simplesmente vão passar. Enquanto a gente tem que encará-las de alguma maneira. Encarar não quer dizer que eu vou pegar, abrir uma ferida gigantesca e jogar sal nela e falar, vai curar agora. Não. A gente tem métodos para trabalhar tudo isso. A gente tem que entender como fazer tudo isso. E é aí que a psicoterapia entra muito bem. Que é nesse entendimento do próprio eu, e não só do passado. E aí acho que é uma coisa que eu prego muito dentro do meu consultório, que assim, ok, o passado é extremamente valioso, mas a gente tem que pensar do dia de hoje para frente em como que a gente vai mudar tudo isso. A gente pode fazer toda uma leitura muito grandiosa do passado, que vai te entender, vai te modelar, vai mostrar para ti como que você pensa, o que está acontecendo e assim por diante. Mas a gente também tem que pensar o que a gente vai mudar para os nossos novos objetivos, para as nossas novas coisas e assim por diante. Então a gente também tem que pensar para frente, não só para trás, senão a gente vai viver sempre no passado e o dia vai continuar passando. Sim, perfeito. Então, Yuri, assim, uma pergunta. Existe um momento na vida onde a terapia, essa psicoterapia, ela não seria necessária? Porque a gente sabe que em vários momentos ela é, mas É existe um momento onde ela não seria? uma boa pergunta, uma boa pergunta. Eu acredito que as pessoas elas buscam muito a terapia só quando a dor está muito alta. Elas não buscam preventivamente. Assim, pouquíssimas pessoas vão buscar preventivamente. Elas geralmente buscam porque está doendo muito e elas estão num local assim, não sei mais o que fazer. Me ajuda, por favor. E até para chegar nesse momento do me ajuda, por favor, às vezes demora muito tempo porque acha que não precisa de ajuda e assim por diante. Ou vai tentando outros Vão métodos tentar também, outros né? métodos e tudo mais, tal. Vou ligar para o meu amigo, enfim. E não que essas pessoas não tenham importância, tem, né? Mas são formatos diferentes de ajuda. As pessoas, então, elas acabam indo procurar só nesse momento de muita dor. O que as pessoas precisam começar a entender é que a psicoterapia ela é um acompanhamento eterno, tá? Ela é porque você não para de evoluir. Então é um investimento que você faz. É um investimento que você faz em você mesmo, não só no momento da dor, mas até porque uma curiosidade para todo mundo, os momentos que a gente mais consegue mudar são os momentos que a gente mais está se sentindo bem. Olha só. Porque aí a gente tem força para mudar. Quando a gente está com muita dor, com aquela coisa horrível, aquela coisa angustiante, a gente acaba só querendo se livrar da dor, né? E para sair, às vezes, vamos usar um exemplo aqui, né? Pacientes muito deprimidos. Além de toda uma parte química que se existe sobre a depressão, vamos pensar aqui no comportamento simples. Às vezes, aquele que está com uma depressão muito profunda, ele não consegue levantar da cama dele e escovar o dente.
Então, para ele, aquele gasto de energia é, assim, desproporcional. É uma coisa muito grande. E as pessoas não entendem. Tá? Por isso que são momentos diferentes da vida, intervenções diferentes da vida. E quando a gente está bem, é um momento muito bom onde você consegue ter energia suficiente para gastar mesmo, para modelar comportamento, para mudar, para crescer, para ir além, para se tornar essa pessoa que você quer ir. E não só o momento que a gente está muito triste ou muito mal, né? As emoções negativas, no geral, elas retiram da gente energia. É basicamente isso que elas fazem. Elas vão retirando da gente. A gente vai retirando de alguma maneira, né? A depressão é isso, né? Vai retirando cada vez mais. E outras emoções, quando a gente está bem, a gente ignora, né? O resto, né? Tipo, pô, tô bem, tô ganhando dinheiro. Que legal, meu relacionamento tá funcionando bem pra caramba. Tô com o shape lindo, maravilhoso. Tá ótimo, tá tudo ótimo. É o melhor momento para você pegar e falar assim, cara, tá tudo andando bem, então eu vou aproveitar essa minha movimentação que já está andando bem, para eu conseguir evoluir em outras características que eu tenho, em outros projetos, em outras coisas, porque eu estou com energia para tudo isso. Facilita muito mais e vai te prevenir cada vez mais. Porque tudo na vida é um trade-off, basicamente é isso. Tudo na vida vai ser um trade-off. Então, às vezes, a gente vai abrir mão de um local para ter outro, não tem como. E quando a gente está bem, a gente não quer fazer esse trade-off achando que está tudo 100% bem. E realmente tem muita coisa boa. E não tem nenhum problema ter muita coisa boa. O ponto é não ignorar que a evolução é contínua. E você vai evoluir, eu também. E eu adoro quando eu olho para trás e falo assim, nossa senhora, como eu era uma pessoa ingênua nesse sentido. Aprendi tanta coisa, modelei, já caí, já revirei, já fui, já voltei e assim por diante. E espero que daqui 10 anos, por exemplo, eu olhe para trás e fale, uau, realmente eu ainda era uma pessoa muito juvenil naquele sentido. E hoje já penso de forma totalmente diferente, porque é a construção de uma evolução. Então eu vou estar sempre evoluindo. E a melhor forma, a forma mais fácil, a forma mais tranquila, é quando você está bem, não quando você está mal, que é onde você geralmente busca ajuda. Mas óbvio, tem que buscar ajuda sempre, essa é a ideia. Sim. E as pessoas, às vezes, elas deixam de fazer terapia quando elas começam a se sentir bem também, né? Que aí já tô bem, eu já não preciso mais. Clássico de todos os pacientes, né? Clássico de todos os pacientes, quer deixar de fazer terapia ou deixar de fazer qualquer tratamento porque está se sentindo bem e fala assim, não preciso mais. A ideia não é essa necessidade de eu preciso, mas é entender a evolução. Se eu perguntar para qualquer indivíduo, você quer continuar evoluindo sempre? Óbvio que sim. Então pronto, a resposta é simples. Se você quer continuar evoluindo, você está investindo em você. Sim. A psicoterapia, você cuidar da sua saúde física, você cuidar da sua saúde mental, você cuidar de si é você estar investindo em você. As pessoas entendem isso muitas vezes como um gasto, como uma punição. Né? Quantas vezes a gente não vê no consultório, por exemplo, com certeza no seu consultório você vê muitas vezes essa frase que mas eu vou deixar de comer isso, vou perder aquilo ali, como se fosse uma punição você fazer aquilo ali, né? Porque tem todo um ideal por trás de eu tenho que ter o melhor de todos os mundos, né? Vamos dizer assim, né? E ver muitas vezes algumas situações como punição, e na verdade não são punições, são benfeitorias que você está fazendo para você. Exato. E quando você começa a compreender que psicoterapia, cuidar de si, cuidar do seu esporte, cuidar de todo esse processo, você está cuidando de você e que isso é um investimento em você, você não quer parar. Mas eu acho que isso é muito está sendo cada vez mais comum hoje em dia. Assim, lá na clínica, eu atendo basicamente pacientes saudáveis. É lógico que às vezes durante o acompanhamento a gente descobre ali uma dislipidemia, um problema de colesterol, alguma coisa que precisa ser tratada. Mas o vetor que trouxe a pessoa é um vetor de saúde, não de doença. Sim. E isso muda um pouco até a dinâmica da consulta, porque quando você está num contexto hospitalar, onde aquela pessoa ela não queria estar ali, ela está ali porque ela realmente está sendo obrigada por um atravessamento de uma doença, Sim. que é diferente de você buscar um consultório para saúde. Sim. Então, quando chega esse perfil de paciente, é isso que você falou, que está saudável, que está com energia suficiente, é onde a gente mais consegue trabalhar e trazer autocuidado e melhorar os aspectos, os pilares relacionados à saúde. Isso Sim, é fantástico. É muito fantástico. Eu acho muito legal. Eu acho que as pessoas deveriam cada vez mais... Eu até falo isso várias e várias vezes para martelar mesmo, assim, para as pessoas entenderem que, cara, tu tá bem é o melhor momento. Às vezes, quando eu tô com meus pacientes, eles falam assim, nossa, essa semana foi incrível. Eu falo, nossa, que ótimo, então a gente vai pegar e vamos partir para a próxima. Vamos continuar, na realidade. Porque sempre é o momento onde a gente consegue andar com mais facilidade. Sim.
Porque você tem vários reforços, né, ao teu redor. Não que a vida ela seja perfeita, porque ela não é perfeita. Não tem como eu dizer para ninguém que a vida de alguém vai ser perfeita sem problema. Isso é viver um mundo cor-de-rosa e fantasioso, não é assim que funciona. A gente tem problemas sim, mas quando a gente está se sentindo bem, o lido com os problemas, a forma que eu interajo é muito, muito mais eficiente, muito mais eficaz. Eu tenho uma racionalização muito melhor, eu tenho força para lidar com os problemas. E aí a mudança se torna muito melhor. Perfeito, é isso. E assim, falando também sobre autocuidado, a gente sabe que outros pilares também compõem esse universo, né? Tipo alimentação, exercício físico. Sim. Uma coisa que eu falo muito lá com os pacientes é que, apesar da gente saber que o exercício físico melhora a função de neurotransmissores como Sim. serotonina, dopamina, beta-endorfinas, quando você está no meio ambiente, você produz ocitocina, quando você olha o verde, seus níveis de felicidade crescem. Então, o exercício físico, ele em algum grau é terapêutico, mas ele não é terapia. E aí, Isso é muito legal. Então, e aí as pessoas ficam, às vezes, eu vejo muito assim os pacientes querendo substituir a terapia Por isso. pelo exercício físico, porque tem essa ideia do terapêutico. O exercício físico, ele é uma ferramenta terapêutica de trabalho, Sim. que está ali dentro da dimensão do autocuidado, mas que não substitui a terapia. Isso é muito legal, porque eu bato muito na tecla com todos os meus pacientes, tá? Porque eu até para compor um pedaço da minha história, eu era uma pessoa muito gorda. E aí eu era uma pessoa extremamente gordinha, extremamente sedentária, assim, odiava esporte, era aquela coisa assim, meu Deus. E aí, enfim, isso já faz mais de 20 anos. E aí eu, enfim, passei por uma situação médica que eu tive que optar. Falei assim, ó, beleza, ou tu segue um caminho alto ou segue um caminho B. E aí na hora eu falei, meu Deus, parei assim, falei, cara, como é que eu vou fazer isso na minha vida e tal. Enfim, aí segui o caminho B, porque o A não estava dando certo e ia cair num lugar não muito bom. E aí aprendi a fazer o esporte, assim por diante. E aí eu fui dinamizando muito isso, porque e eu fui aprendendo muito na prática mesmo, assim, como é que eu vou amar uma coisa que antes eu odiava, por exemplo. Né? E hoje, no meu consultório, eu falo para todos os meus pacientes, cara, tu tem que fazer um esporte, porque é uma ferramenta que vai te ajudar. Tá? É uma coisa que vai te ajudar não só na parte física, porque tem um pedaço físico de tudo isso, mas na parte emocional. Assim como outras tarefas que você vai executando, que é um exemplo simples, você passar um tempo com a tua família. Tipo, você pegar o teu celular, deixar de lado e prestar atenção no que a sua filha, no que seu filho, no seu marido, sua esposa, enfim, qualquer coisa, esteja falando. São atitudes as quais vão te promover sentimentos bons. E hoje o que a gente acaba ignorando, né, é que esses sentimentos bons são substituídos puramente pelo celular. E isso é um problema. E quando a gente vai trocar em miudinhos ali, que nem você falou assim, cara, é uma ferramenta terapêutica, não é terapia. Porque a terapia ela vai te dar um entendimento, compreensão, atitudes, questionamentos. Ela vai muito mais profundo. E essas ferramentas vão ajudar você a evoluir cada vez mais. Por isso que a gente trabalha muito em conjunto. Então eu vou lá e falo assim, ó, fulano, você precisa ir lá e fazer seu esporte, velho. Tipo, dá um jeito ali nesse negócio, né? Uma brincadeira né, nesse sentido, mas ele vai ter que trabalhar esse lado dele, assim como os pacientes que querem evoluir começam a se perder no próprio emocional por N razões, por N fatores que ele mesmo não está percebendo. Aí ele vai chegar no seu consultório e falar assim, pô, mas eu não evoluo. Aí você pergunta, tá bom, mas você tá tentando fazer alguma coisa? Ah, não, comi, sei lá, 70 mil calorias ontem. Realmente vai ficar um pouco difícil. Aí consome bebida alcoólica, aí tem Isso. hábitos que são nocivos à saúde de um modo geral, que objetivamente diminuem a produção de serotonina, por Sim. exemplo. Então, aquela pessoa está lá com hábito de bebida alcoólica, de tabagismo, às vezes usa algum tipo de droga ilícita, que isso atrapalha também, e aí coloca a culpa em outras dimensões. Em outras dimensões. Essa parte, a gente passa um pano, literalmente. E é um ciclo, acaba sendo um ciclo até vicioso nisso, Sim, né? Porque não total. sai do lugar a pessoa. E aí, falando nessa questão, quando a gente começa a estruturar hábitos de autocuidado, é um desafio, né? Tirar aquela pessoa da zona de conforto para fazer, às vezes, um esporte que ela não é acostumada, a ter uma rotina que foge muito do que ela está ali de Sim, confortável óbvio. no dia a dia, por mais que não gere o conforto psicológico que ela Não, almeja, mas está confortável Ela dentro. sabe lidar, ela sabe Então, lidar. como que a gente consegue estruturar assim para os pacientes
de forma... Questões de hábitos de questões de hábitos. vida. Acho que tem algumas técnicas muito valiosas e eu vou até dividir contigo algumas coisas, mas primeira delas, tirando até um estigma da galera. Hábitos em 21 dias vão ser formados. Não necessariamente. Tá? Às vezes vai demorar 3 meses, vai demorar 6 meses, tudo depende. Às vezes vai ser muito rápido, porque pode ser um trauma. Então, um trauma vai te ajudar a agir de uma maneira mais rápida ali, porque você tomou um baque muito grande da vida. Então, tudo depende. Qual que é a interferência maior que a gente tem na criação de novos comportamentos? Então, vamos pensar que hábitos são comportamentos. Ou seja, para diferenciar, pensamentos e comportamentos são diferentes. Pensamentos eu estou pensando, meu comportamento está falando. Então eu vou lá, eu tenho uma compreensão racional sobre fazer um esporte. Eu sei que ele é bom, porque para qualquer indivíduo na face da Terra que você perguntar, você acha que o esporte faz bem? Não tem um que vai falar que faz mal. Todos vão falar, faz bem. Então, temos uma educação e temos uma compreensão que faz bem. Mas a execução disso tem um gap enorme. A execução, que é o comportamento, ela é tem muita interferência pelas nossas emoções. Tá? O que a gente está vinculando ali no emocional que está na execução desse comportamento? As pessoas elas tendem a esperar o momento certo e as coisas mais maravilhosas do mundo e eu estar extremamente empolgado para começar certas coisas. Uhum. Não funciona assim. Infelizmente, não funciona assim. Muitas vezes sim, mas em geral não funciona assim. Então a pessoa ela terá que ter uma compreensão racional e um comportamento mais firme com ela mesma. Eu vou fazer e não vou abrir questionamentos sobre isso durante um período de tempo, que é um grande quê, tá? E eu vou explicar por quê. Então eu vou executar o comportamento. Só que a gente tem alguns detalhes que acabam atrapalhando muitas pessoas. Primeiro deles, a pessoa vai lá e ela quer aprender a correr. Tá, beleza. Aí ela quer correr uma maratona em uma semana. Não vai dar certo. Porque ela vai correr o primeiro dia, vai morrer em 1 quilômetro, vai achar que ela é a pior pessoa do mundo, vai ficar 6 dias para tentar se recuperar. E aí, obviamente, ela não vai querer fazer de novo. Por quê? Porque foi horrível a experiência. Foi péssima a experiência. Então, a gente tem que alinhar muito bem os objetivos, que são finais, e as nossas pequenas metas e ter estímulos constantes para essas metas serem executadas e reforçadas. Eu vou dar o exemplo da maratona, que ele é bem fácil. Então, beleza. Então, o meu desejo é fazer uma maratona, 40 e poucos quilômetros e tal, irado. Então, eu preciso executar um plano disso tudo. A execução desse plano vai ser pautada em quê? No que eu posso entregar hoje. Tá? Como é que o meu emocional tá? Como é que o meu físico tá? Meu emocional tá ok, beleza. Meu físico tá uma porcaria. Ok, então a gente vai equalizar isso daí. Meu emocional tá uma porcaria e meu físico tá aparentemente ok. Então também a gente vai ter que equalizar isso daí. Quando você for na execução do local, a gente vai se propor a fazer pequenas metas, mas que tenha um fim claro. Então, eu vou correr 1 quilômetro, isso é um exemplo. Mas eu consigo correr 2. Não, você vai correr 1 agora e reforçar que você está bem. Para que no dia seguinte você consiga executar de novo. Porque você vai ter que correr 1 hoje, 1 amanhã, 1 depois, 1 depois, 1 depois. Então você vai reforçar aquilo ali. Mesmo que você consiga ir além. Para você conseguir ter o reforço que você se propôs a algo, você executou esse algo. E é aí que mora o reforço. Não é no 1 quilômetro que você correu, mas é na execução. Então eu executei algo que eu me propus. E aí a facilidade de manter um novo hábito é muito maior porque você está reforçando este hábito dentro do comportamento e não do resultado. Então a gente tende a fazer mais vezes aquilo ali. Só que se eu estou extremamente desgastado, extremamente triste, extremamente mal, a gente vai ter que entender previamente o que a gente vai fazer para que a gente execute esse novo hábito. Porque não adianta eu chegar para qualquer paciente e falar assim, olha, a partir de amanhã você vai ter que ir na academia 7 vezes por dia, mais 30 minutos de caminhada, mais 25 minutos de escada, e você vai ter que comer certo, e você vai ter que fazer terapia, e você vai ter que ler um livro, e você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, e a gente, cara, não tem como. Caos, muita coisa. É muita coisa. Não, a gente vai começar pequenininho, com pequenas intervenções, aonde a gente consegue ver a evolução. Porque, de novo, o processo de psicoterapia é para ter uma evolução. Então, quando você faz reforços mais constantes e no comportamento da pessoa, não no resultado, você tende a manter aquilo ali mais vezes.
Então, por isso que tem que ser adequado à linha, que nem aquela linha do Flow. Não sei se já viram o gráfico do Flow, que é super legal. Porque se você está desalinhado, quer dizer o quê? Cara, não vai dar muito, muito certo. E esse alinhamento, e até mesmo da expectativa, da realidade, do que é possível, do que não é possível e assim por diante, para que a pessoa consiga construir esse comportamento novo. E aí, aos poucos, ela vai tendo a integração entre o pensamento e comportamento, que às vezes estão divergentes, e é onde mora o conflito, né? Penso uma coisa, faço outra, igual conflito. Então, você vai realinhando isso aos pouquinhos. E às vezes é por um pouquinho de força mesmo. E a motivação não vai aparecer no primeiro dia, não vai aparecer no segundo dia, não vai aparecer no 13º dia. Vai aparecer muito tempo depois, porque você está sendo reforçado diariamente, e aí você vai tendo mais vontade de fazer aquilo, porque você está construindo a tua própria evolução. E aí tem N benefícios que você vai sentindo, que é, por exemplo, e aí eu falo por causa própria mesmo, assim. Olha, nossa senhora, hoje minha vida é outra. Eu me sinto disposto, eu me sinto com mais atenção. Eu acordo, eu vou, eu volto, eu pego uma sacola e tá tudo bem, que são pequenas coisas que a gente percebe assim, nossa, tô fraquinho, né? Não, pô, eu vou fazendo as coisas e tá tudo certo, sabe? E assim, a motivação, ela não, é assim, a falta de motivação, ela acontece até nas pessoas mais treinadas, porque a gente é atravessado todos os dias por inúmeras interferências. Então, Sim. eu falo com os meus pacientes, chegam muitas pessoas que até brincam assim, meu sonho é correr uma maratona, mas eu estou muito distante disso. Eu falo assim, hoje a gente tem um planejamento para ser feito que parece que está longe, porque talvez seja um objetivo para daqui 2 a 3 anos, mas que aos poucos a gente fragmenta essa sua meta em metas realistas, Isso. onde você consiga sustentar e reforçar o comportamento, que vai chegar daqui 2 anos e você vai correr a Vai sua correr a maratona. maratona. E não se engane, terão dias onde você vai acordar e não necessariamente você vai querer correr aquilo que está na planilha. Mas você é um adulto funcional Isso. que se propôs a se colocar nesse lugar, então você vai cumprir com aquilo. Mas, eventualmente, vai ter um dia que você, por questões de saúde mental, por Sim. questões de saúde física, você vai ter que respeitar o seu corpo, você vai ter que respeitar É. aquele momento. E tá tudo bem. Sim. O ponto é você estruturar essas metas e ter esses reforços de comportamento sem ficar esperando aquela motivação chegar. Não, eu vou treinar quando eu me sentir motivado. Não Essa vai motivação acontecer. ela nunca vai acontecer. Ela não acontece nem nas pessoas mais treinadas. Imagina, a gente acordar às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, para correr no Ibirapuera fazendo 5 graus. Não tem foco, não tem motivação que Não, o apareça que a gente nisso. prefere? É meio óbvio. De novo, a gente tá querendo amor e fugindo da dor. Então, se eu puder optar por ir pra praia e curtir a minha praia nesse dia, é óbvio que eu quero aquilo ali, entendeu? Mas eu acho que uma coisa é a gente também focar o que poderia ser o mais interessante, porque alguns pacientes eles até falam, Dani, depois que virou uma chavinha na minha vida, Sim. eu consigo identificar que, ainda que eu não goste e não faço. tenha motivação de ir, eu me sinto melhor por Indo. ter ido. Isso. Então Porque é é isso onde- que me motiva. Mas é porque aí o reforço não tá no fim. Ele não tá no correr a maratona, ele tá na execução do comportamento. É. Aí ele começa a perceber que a execução traz mais benefício do que o fim. Que aí eu acho que é quando vira a chave, né? que aí vira a chave. A coisa acontece. A coisa acontece. E uma coisa até até para dinamizar para boa parte da população, um erro muito comum que boa parte faz é o quê? Eu vou me propor a correr uma maratona. Me propus hoje. Amanhã eu estou questionando se eu devo ou não correr a maratona. Aí, passa 5 dias, a pessoa vai lá e questiona de novo. Não. Quanto mais questionamento, menos movimentação você faz. Então, é estabelecer até mesmo o local, assim. Eu vou me propor a correr uma maratona. Então, daqui 1 mês, eu vou sentar e eu vou olhar para mim mesmo e perguntar como é que eu tô, se tá tudo andando, se não tá, se eu quero continuar com esse projeto, se eu não quero. Mas não questionar todos os dias. Porque esse questionamento faz você ficar numa dúvida e essa dúvida vai te levar a não fazer. Porque envolve uma dor esse processo. Então, eu quero fugir da dor, então eu estou dando uma esquiva de alguma maneira. Vai, hoje, talvez não. Né? Aí eu vou lá e vou esquivar. Então, faça questionamentos. Isso não só com relacionamento à questão de correr, né? Mas, no geral, é evitar questionar todos os dias. Devo ou não devo, vou ou não vou. Mas, assim, eu estabeleci, eu refleti, eu sentei, eu parei, eu olhei, fiz todo um processo meu. Daqui 1 semana eu vou questionar, não tem nenhum problema, mas é evitar o questionamento todos os dias.
Isso é uma coisa que a gente acaba trabalhando muito na terapia, porque a terapia é semanal. Então, é uma coisa que eu faço muito com os meus pacientes. Beleza, então a gente acordou isso aqui hoje. Tá tudo certo. A gente só vai retomar esse assunto daqui uma semana. Durante essa semana, Mas aí tu como é que a executa. gente faz com os pensamentos intrusivos, dos questionamentos, Sim, os né? questionamentos. É você trazer muito essa ideia. Quando o pensamento vem da dúvida, é você retornar um pouco a ideia do tipo, eu já decidi. E eu só vou pensar nisso na tal data. Quando tem a data, facilita esse processo intrusivo ficar um pouco menor, porque a gente sabe que terá um momento de. Né? Terá um momento de eu pensar sobre aquilo ali, então eu vou segurar um pouquinho. A psicoterapia ela acaba sendo um local desse processo. Mas sozinho, quando você faz sozinho, é estabelecer mesmo, põe no calendário. No dia Eu 10. ainda quero fazer isso? Isso, Seria mais ou menos isso? vou fazer essa pergunta. Eu ainda estou no projeto, vou fazer uma reavaliação do meu próprio projeto. Né? Como é que foi? O que eu quero? Como é que estão as coisas? O que eu vou mudar daqui para frente, tal? O que eu não vou fazer mais porque não deu certo? E colocar realmente questionamentos ali, tipo, para você fazer uma reflexão, que a gente não faz uma reflexão, geralmente a gente só vai fazendo, né? A gente só vai fazendo. Então é fazer uma reflexão mesmo, senta, coloca lá no calendário, tira 1 hora. Não precisa fazer uma reflexão de 8 horas também, tá tudo bem, sabe? Precisa tirar o dia de reflexão sobre se você vai ou não fazer tal caminho e tal. Não, pega 1 hora, reflete, define de novo, estrutura de novo, aí fala, bom, tal data eu vou pensar de novo. Aconteceu uma bomba na vida, vou ter que parar. Tudo bem, né? A gente entende, são urgências que vão acontecer. Mas se não, se a vida está seguindo no natural, é estabelecer mesmo, assim, eu vou pensar e requestionar tudo isso, mas na data tal. A data funciona bem para segurar o pensamento intrusivo. Perfeito. E assim, eu acho que falando de corrida, de esportes de um modo geral, o nosso corpo ele é um sistema antifrágil, né, Yuri? Ele Sim. melhora à medida que a gente executa funções com ele. Então, o que eu falo com os pacientes, você não consegue correr hoje, mas você fazendo o planejamento, o seu corpo ele vai se adaptar, porque ele não é inerte, ele não é... A gente tende a achar que o corpo humano é uma máquina resistente, mas o corpo humano não é uma máquina, porque ele não deteriora, e nem resistente, porque a resistência parte da inércia. O nosso corpo ele responde ao estímulo que você faz. Sim. Então, se você hoje não sabe fazer uma coisa, se você se estruturar e se propor a treinar aquilo, Você vai ficar bom. e pode ser uma coisa física, um esporte físico, mas pode ser algo cognitivo também. Pode. Então, você quer um cérebro sempre atuante sempre, dá problema para ele resolver. Coloca ele para estar sempre em movimento. O corpo, a mesma coisa. Você quer um osso forte, coloca tensão nele. De onde? Do músculo que está inserido nele. Sim. Você quer um coração forte, Não tem que colocar esse coração para sofrer, entendeu? Exato, Ele tem que exato. ficar ali sob estímulo, senão aí sim ele deteriora. Sim. Se você não deixar ele em movimento, aí ele vai deteriorando. Ele não né? tem funcionalidade daquele jeito, né? E Então aí ele vai, isso- vai morrendo aos Exato, pouquinhos. é. Ele vai morrendo. E isso é muito legal das pessoas entenderem. Que é cão velho não aprende truque novo. Claro que aprende. Só que sabe? aprende de um jeito diferente, né? Isso, Porque é um outro ritmo só. a neuroplasticidade da criança é diferente É do diferente adulto. do adulto, sim, é totalmente diferente. Então, ele vai aprender, só não é no mesmo ritmo. E aí tem um detalhe que eu acho que pega muito a galera, que assim, não é no ritmo que o meu desejo ocorre, é no ritmo da minha execução do comportamento. Porque o meu desejo, eu desejo ser milionário amanhã, mas não quer dizer que eu vá ser, entende? Depende do meu comportamento e etc. Depende de uma coisa chamada tempo, né? Que eu também não controlo. Tá? Então a gente acaba confundindo isso, por isso que as pessoas se frustram muito, né? Que o desejo, a expectativa é o resultado e é onde as pessoas mais pecam. Não é no resultado que você tem que ficar apegado, mas sim no processo, na execução do comportamento. O resultado vai acontecer. Se você fizer todos os dias, não tem como. Vai ter algum resultado, talvez não o que você deseja. Ok, mas resultado terá. Né? E aí as pessoas acabam se perdendo muito nisso. Por isso que eu acho super legal as pessoas estruturarem, refletirem, buscarem ajuda, buscarem orientação, entenderem os processos, porque aí elas vão construindo cada vez mais as coisas. Hoje temos os chat GPTs da vida e etc. Tal, que são ferramentas muito boas para várias coisas, mas elas ainda não estão hábeis o suficiente para substituir uma orientação de um profissional que estudou centenas de horas, mas assim, milhares de horas, tem todo um olhar clínico e etc, etc, etc. Então a ideia é você trazer aquilo ali às vezes como uma ferramenta útil, mas não como uma ferramenta detentora do poder do mundo, né?
E hoje, quando você vai lá e, pô, beleza, eu vou estruturar uma coisa com meus pacientes, eu vou fazer uma coisa que ajude eles, eles vão trazer demandas, a gente vai estruturar e acho que é um trabalho muito artístico, tá? E eu vejo isso muito, sei lá, isso eu vejo muito no meu consultório, assim, eu vejo os pacientes muito como uma obra de arte, eles são únicos. Então, dentro de cada sessão, a gente tem um protocolo, a gente tem um esqueleto, óbvio, que a gente tem guias, mas ela tem ali um tom muito de arte, porque ele é único. Então, ele tem que ser olhado com muito carinho, ele tem que ser olhado com muita empatia, a gente vai ter que compreender para que ele consiga evoluir de alguma maneira. E a evolução não depende, obviamente, só dos desejos, ela depende de um monte de coisa. Ela depende de várias variáveis. E a gente, às vezes, acaba colocando tudo sobre a ótica da motivação tem que acontecer e tudo mais. Não vai acontecer só por isso. E aí, assim, uma coisa que a gente vê muito na prática, no dia a dia, é esse fluxo, né? Assim, a gente espera a mente ficar sã para começar a fazer um exercício ou ter mais autocuidado, Sim. ou você se modulando de dentro para fora, ou a modulação de fora para Fora pra dentro dentro. pode também trazer benefício. E olha que legal isso, né? Essa é um debate muito antigo, né? Qual que é o real processo? Porque às vezes a gente espera estar bem para fazer algo e às vezes a gente espera estar mal para fazer algo também, né? Então a gente fica nesse ciclo vicioso. Quando eu estou bem, eu não quero fazer, e quando eu estou mal, eu também não quero fazer. Então a gente fica meio que embananado nisso. Teve um estudo, que eu acho que foi um estudo, já faz tempo já esse estudo, enfim, esse foi o questionamento. O que eu vou fazer? Eu tenho que pensar para executar ou será que se eu executando eu tenho processos cognitivos, né? E a pessoa foi lá e colocou uma canetinha na boca das pessoas e começou a ver o que acontecia neuronalmente com essas pessoas. E quando ela colocou a canetinha na boca da pessoa, estimula os músculos aqui que parece que a pessoa está sorrindo. E aí ela começou a perceber que, olha que interessante, a partir desse movimento aqui, a gente tem ali faíscas, não quer dizer que a pessoa esteja sentindo aquilo ali, mas que ela esteja tendo um estímulo para talvez sentir. E isso foi um estudo muito bacana, porque aí começou a entender o quê? Que é uma via de mão dupla. Não é só pensamento e o comportamento, mas o comportamento também estimula novos pensamentos. Então a gente tem que trabalhar as duas pontas. E eu acho que esse é o melhor caminho de todos, que é a gente trabalhar os comportamentos que racionalmente a gente entende, a gente vai executar porque somos adultos e certas coisas não tem assim, não quero fazer e tal por causa disso. Não. Existem coisas que são regras, existem coisas que precisam ser feitas, existem coisas que vão te fazer bem, então a gente vai, sim, aprender uma coisa chamada sacrificar aquele meu desejo infantil. Que aí a gente está falando assim, vire uma pessoa um pouco diferente, uma pessoa melhor e assim por diante, então a gente vai executar o não. E outras coisas vão acontecer de uma forma muito mais simplista, muito mais tranquila, onde a gente vai ter muita vontade, nosso processo de pensamento já vai estar ocorrendo, mas as coisas acontecem ao mesmo tempo. A gente quer que as coisas funcionem blocadamente, mas as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo, porque enquanto eu estou fazendo meu esporte, por N vezes eu estava pensando num problema do consultório. Uhum. Aí você fala, não, peraí, velho, não, agora é esse momento, aí minha mente tem que voltar para cá e focar aqui. Isso é uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, quando eu vou andar de trilha de moto e tal. Lá não tem como pensar em outra coisa, porque se eu penso em outra coisa, eu caio. Uhum. E aí a queda dói muito. Então, a mente volta pro lugar e fala assim, não pode, porque várias vezes durante esse processo eu já pensei em outra coisa e caí. Aí a gente vai aprendendo, tá? A gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo. Então, trabalhar essas duas esferas e ter esses seus momentos com você é cuidar da sua saúde mental, é você progredir, é você evoluir, é você trabalhar o teu emocional para que você dê conta dos desafios que vão vir. E tem desafios da vida que eles são claros pra gente, mas a gente ignora eles, tá? Achando que nós somos seres especiais. E isso é muito interessante, porque a gente acha que todo mundo que come um monte de doce fica doente de alguma maneira. Só o eu não vai ficar doente, né? Tipo, você é o ser mais iluminado do mundo. E não, na verdade, você é como todo mundo. Então, a gente tem aqui... Você pode ter diferenças óbvias, mas a probabilidade é muito maior de você ser igual a todo mundo. Você não é o outlier. Isso, você não é o outlier porque você quer. Isso chega para mim o tempo todo, assim, pessoas com sobrepeso ou obesidade querendo fazer o tratamento, mas às vezes com comportamento evitativo com uso de medicamento. Sim. E aí, olha, a realidade é que
Nós sabemos, isso aqui não é opinião pessoal, são inúmeros Inúmeros trabalhos trabalhos, né? mostrando que mudança de hábito é fundamental para a saúde, mas do ponto de vista de tratamento do sobrepeso, vai te levar ao emagrecimento de 5%, 10%, se você for um super respondedor. E às vezes esses 10% de redução do peso não serão suficientes para tirar essa pessoa da zona do sobrepeso ou da obesidade. Então o medicamento ele é Vai ajudar. fundamental desde o início. Aí a pessoa, mas vai, e se eu for um outlier? Um outlier, uma exceção, ela não pode nortear o tratamento. Exato. O tratamento tem que levar em consideração que você é só mais um, você é igual a todo mundo, Igual a né? todo mundo, exato. E somos assim, ponto, né? É que essa parte do eu sou um outlier é a ideia do eu sou Eu especial. sou especial, é. Não, eu mas sou comigo não especial. vai acontecer, eu vou ser diferente. Isso, eu vou ser diferente. E óbvio que existem outliers, mas eles não partem do meu desejo. Essa é a grande diferença. Eu posso ser um outlier em alguma coisa? Posso, claro que eu posso, mas não é porque eu desejo que eu serei. Nossa, perfeito isso. Então a gente tem que olhar muito pra gente. Nesse sentido, entender que, olha, ok, eu sou como todo mundo, eu posso ter características, eu tenho a minha particularidade de alguma maneira, mas não necessariamente eu vou ser um outlier. E eu vou me adequar a isso daqui. Porque isso daqui, como que eu, em minha sã consciência, vou pegar e vou falar assim, tem 40 mil pessoas nesse estudo. Eu vou ser um. Não, eu vou seguir aquilo que é aí, que eu acho que entra muito a ideia de buscar realmente os melhores, as melhores pessoas, os melhores médicos, etc., que estudaram muito para isso. Por quê? Porque eles não querem fazer algo com você que vai te prejudicar. Eles não querem, eles não estão afim da grana, não tem nada disso. Que não, porque vamos explorar, vamos. Nada disso, na realidade, assim, isso é de novo, mais resistência para justificar o não ir. Não, 99% da população que fez alguma coisa com a saúde tem um conceito, ajudar o próximo. Assim, 99%. Mas eles ganham dinheiro, isso é uma consequência do bom trabalho deles. Mas eles não estão lá essencialmente falando assim, eu quero faturar em cima desse paciente. Não. Não existe esse conflito de interesse, Não né? existe. Pelo menos não deveria existir, né? Não deveria. Por isso que a gente tem que buscar bons Bons profissionais. profissionais, exato. Quando você vai buscar bom profissional, você vai ver que, cara, tá investindo em você. Tipo, ele não quer de forma alguma fazer mal para ti. Se ele te der o medicamento A, B, C e D, é porque é o melhor que tem nesse atual momento para você. E aí eu acho que vem um local muito psicológico nesse sentido, né? Que é você ter um pouco de... Isso é uma coisa que eu trabalho muito em mim e eu sempre faço isso muito, né? Que é, eu não sou especialista, então eu vou seguir aquele que é. O meu trabalho é entender se este é um bom especialista, mas não definir por ele. Porque aí eu estou invadindo o espaço da definição dele, da formação dele. Então eu vou escolher sempre os melhores. Puxa, legal, esse aqui, nos meus critérios, são muito bons, então eu vou lá, e aí se ele fala para eu seguir protocolo A, B, C, D, E, J, H, I, sei lá o quê, eu escolhi esse médico por causa disso. Então eu vou seguir isso daí, porque aí é a especialidade dele. Eu estou confiando nele, aquilo ali. Óbvio que as pessoas muitas vezes não têm acesso a essas pessoas, e eu entendo. Então a gente vai tentar ao máximo possível dar, e aí eu acho que é o trabalho da saúde no geral, é assim, olha, isso aqui no geral é bom, por isso que tem a rede social, por isso que tem o podcast, a gente dá informação para que as pessoas minimamente entendam, isso aqui é um caminho perigoso, né, por exemplo. Então, eu não vou fazer, né, que, enfim, você vê muita coisa aleatória, assim, na saúde mental, você vê muita coisa, com certeza, na medicina também, você vê muita coisa que você fala assim, cara, isso é um crime, literalmente, né. Enfim, então a gente vai dar mais informação possível imaginar para essa pessoa que não tem ainda o acesso. Para a pessoa ela se munir ali daquelas ferramentas para poder ter um discernimento sobre... Discernimento, exato, é educação. Voltando naquele estudo que você falou, né, de colocar o lápis entre os dentes e a pessoa ficar com uma simulação de movimentação de bochecha, É que legal, aí né? pode sinaliza o sorriso. Você trabalha com empresários, né, com pessoas do mercado. Eu também, né? Então, às vezes, as pessoas elas querem aquelas soluções claras e rápidas, que na maioria das vezes são erradas. Mas que em algum critério tem coisas que a gente consegue ajustar da rotina que pode trazer bastante benefício. Sim. Pensando em saúde mental, autocuidado, novos hábitos, teriam essas dicas rápidas como se sentir mais feliz simplesmente movimentando a bochecha, né? Primeira dica de todas, tá? Primeira dica, assim, de todas. Cuide
do seu celular hoje. Tá? Cuidado com ele. Teu celular hoje, ele virou uma extensão do teu emocional e da tua vida. Então, cuide como é que é a tua interação desse local. Tire um momento para você ficar sem o celular mesmo. O mundo não vai cair. Tá tudo bem. O mundo não caiu porque você não tá no celular durante meia hora. Tá? Comece a fazer esse processo. Isso é simples. Comece a investir um pouquinho também nos seus laços familiares, no seu tempo, tá? Que você gasta com essas pessoas. Invista seu tempo nesse local. Atitude simples, fácil. Cuide da sua saúde física. Atitude que é possível para todo mundo. Não precisa pensar em virar um esportista muitas vezes, tá tudo certo. Mas é cuidar um pouquinho. Você já vai ter benefícios de curto prazo quando você começa a execução de 3, 4 comportamentos. E principalmente, comece a olhar os pontos da tua vida que você quer mudar. Mas você não vai mudar todos, mas comece a entendê-los. Para que você depois comece a traçar planejamento sobre todos eles. São atitudes que a gente pode parar, pensar e refletir. A gente não reflete. Então, Ser bem racional mesmo, né, Yuri? Assim, ser elencar racional. ali Elencar ali no problemas. problema, tal, escrever. Fala assim, bom, beleza, isso aqui, desculpa se isso aqui é uma porcaria, velho. Anota lá, isso aqui não tá legal. Não é partir de uma mudança a partir disso. É entender. Né? É fazer... Dentro do meu método, né, a gente tem um pedaço que é assim, vamos entender o teu raio-x do comportamento. Que faz exatamente isso. Tipo, vamos entender o que está acontecendo. Quais são as emoções envolvidas, o que isso aí está gerando de comportamento, o que isso causa. Em termos gerais, simples. Básico, direto e reto. Beleza, isso é o que está acontecendo. Perfeito. Esse é um passo inicial. Vamos fazer um raio-x, literalmente. Deixa eu tirar uma foto aqui e ver como é que está a minha vida. Né? Às vezes ela está indo para um lugar que eu não gosto. Você vai mudar ela da noite para o dia? Não vai. Não vai. Você não vai. Mas você vai começar a entender como que você quer fazer uma foto nova. Basicamente é isso. Como que você vai trocar tudo isso. E às vezes são pequenas atitudes que vão mudar o todo. E como que a gente consegue evitar, e eu acho que isso é um ponto também, de não cair no burnout, eu vou chamar assim, do burnout de tentar várias mudanças ao mesmo tempo, né? Porque eu recebo muitos pacientes que chegam muito engajados na clínica, querendo fazer uma transformação completa ali do dia a dia, e que depois de 2, 3 meses... Não aguenta. Eu já bato o olho, eu já sei que não vai sustentar, porque é muita coisa acontecendo. Isso. Quando eu tento fragmentar, e aí no acompanhamento, né, intervenções pontuais, elas fazem muito pouco pela saúde de longo prazo. Sim. Então, e aí trazer essa ideia de fragmentar, às vezes gera um desconforto naquela pessoa que quer atropelar tudo. Sim. E acaba tendo um burnout mesmo ao longo de depois de 2, 3 meses. O pessoal até fala, né? Livro de autoajuda vicia. Porque você começa a consumir aquilo, vai viciando, você quer fazer o mundo, não. A ideia é, muitas vezes, desse processo, é você entender o porquê que você quer gerar tanta mudança tão rápido, e se isso já é repetitivo na tua própria vida. Né? Se você percebe esse próprio padrão, que você está sempre muito intenso, mas não mantém. A constância é a chave do negócio. É aprender a mensurar, a entender e dizer agora não. Isso não quer dizer que depois vai ser não. É agora não. Essa palavra agora é bem importante. E o não é mais importante ainda. Porque você está delimitando as coisas. E delimitar não quer dizer não fazer. Quer dizer você selecionar, priorizar e entender a execução. Então você vai pegar e vai colocar lá dentro do seu escopo total. E a esse momento eu vou me focar nisso e vou deixar isto daqui bem feito. Como o reforço vai vir a partir da execução do comportamento, não do resultado, então você vai estar sempre feliz, porque você vai estar sempre executando algo para a construção de algo muito maior. E as construções, elas não são feitas com um único comportamento. Elas são feitas de dezenas de comportamentos, de dezenas de emoções. São várias variáveis que vão se somando até virar uma grande pirâmide, por exemplo. Né? Então, você vai transformando isso numa coisa maior. Só que se a base fica meio bamba, tudo cai. Então, a ideia é focar muito mais na execução prioritária de um comportamento do que a execução de um resultado total e reforçar aquilo ali. A ideia é trazer um pouco mais desse dinamismo. E às vezes ser muito contundente mesmo, assim. Você não precisa fazer tudo isso. Tipo, tá tudo bem você fazer um pouco, mas entender que você vai construir isso pro resto da sua vida. Então tá tudo certo, você não precisa transformar isso em uma semana. Tipo, você pode ter calma e construir pro resto da sua vida, que o resultado vai ser muito maior
por mais que a gente queira o resultado rápido aqui, né, de um corpo lindo, maravilhoso, ou de correr 23 quilômetros em 20 minutos, enfim, N coisas, a gente tem que entender o poder da constância. Os grandes vitoriosos, eles são muito mais constantes do que intensos. Eles são muito mais de repetir o padrão do comportamento durante muito tempo. Aquela frase que até ficou meio clichê já, mas o hábito, ele vence o talento, Ele né? vence talento, ele vence talento. A constância, você tá ali, isso Todo vale dia. para tudo, Isso né? vale para tudo. Tratamento de obesidade é contínuo, é para a vida inteira. Por mais que a pessoa emagreça, às vezes, numa velocidade mais rápida, isso muito atribuído ao advento das canetas emagrecedoras, né? Mas é um tratamento que vai se perpetuar pelo longo da sua vida, que vai envolver mudança de hábito, regulação do sono, manejo de estresse, terapia, um isso monte está de coisa. tudo nessa caixinha do autocuidado, né? tudo Que está junto com escovar o dente, igual você falou, tomar banho todos os dias, porque quando a gente... Pacientes, às vezes, muito deprimidos, com quadros muito intensos, eles perdem até essa capacidade de autocuidado, que às vezes é tão banalizada para a gente, né? Lógico, a gente acorda e escova o dente. Tá tudo bem, você nem pensa. Você nem pensa. E esses outros pilares, eles também deveriam entrar nessa escolha medular, inconsciente, né? Você acordou, você vai escovar o seu dente, você vai fazer seu exercício físico, você vai se alimentar bem, você passou uma noite de sono e você vai executar a sua tarefa ali do dia, o seu desafio daquele momento. Sim. Né? Exato. E de forma mais simples, mais tranquila, na real. Você não precisa ter pressa. A ideia é ter a constância. Do mesmo jeito que escovar o dente não foi natural quando a gente era criança. É um processo super difícil quando você vai para pensar, é um processo super difícil. Se não tivesse uma mãe, um pai, uma pessoa responsável ali falando todos os dias, durante anos, para você escovar o dente, você não seria um adulto que escova o dente todos os dias. Então, esse mesmo processo, ele tem que acontecer. E eu falo com os pacientes, tem que ter alguém ali te enchendo o saco, assim, todo dia. E te cobrando, porque senão a mudança, às vezes, é muito difícil. Porque é difícil mudar hábito, é difícil sair da zona do conforto. Então, se não tem uma pessoa ali... que vai te empurrar um pouquinho. Te cobrando, te tirando da zona do conforto, às vezes você desiste no meio do processo. E isso até os atletas de elite, eles têm o coach ali, o treinador... que fica ali apertando. A pessoa tem o drive do exercício muito bem estabelecido, mas ela precisa de alguém ali. Então, para tudo na vida, a gente precisa de ter alguém reforçando. Reforçando. A ideia é essa, literalmente. A psicoterapia entra muito nisso. Todo esse processo, óbvio que assim, de novo, né? Acho que é todo mundo compreender que tudo isso que a gente está falando, isso são investimentos. E são investimentos no próprio eu. Né? Só que as pessoas têm que começar cada vez a entender que investir no eu é você ser alguém de forma diferente daqui a um tempo. E a grande pergunta é quem você quer ser. Basicamente é essa. Então, as pessoas têm que começar a entender quem que elas querem ser. E às vezes elas não estão muito claras nisso. E aí acaba não investindo, acaba esquivando, acaba não fazendo nada e tocando a vida como tá no básico ali, no repetitivo e não se tornando felizes. Muito Perfeito, massa. Não. Olha, então estamos chegando no fim aqui do nosso episódio, infelizmente. Eu fico triste, eu ficaria aqui mais 1 hora falando. É muito bom conversar sobre um tema que a gente gosta, que a gente compartilha, né? E com pessoas que entendem muito sobre. Mas você gostaria de deixar um recado ou uma mensagem final para quem está nos ouvindo? Óbvio que eu gostaria de deixar um recado, assim, que eu acho que dentro de tudo que a gente falou hoje, a principal mensagem é invista em você. Né? Tá tudo bem você investir no seu tempo, com profissionais ótimos, mas invista em você que os resultados vão ser, com certeza, incríveis, mas principalmente a jornada vai ser maravilhosa. Perfeito, muito bom. Obrigado. Yuri, obrigada pela sua presença, por ter contribuído aqui com a nossa discussão. Eu que super agradeço. Eu fico com o convite de você voltar no meu podcast depois. Com certeza. A gente vai fazer isso acontecer, com certeza. A gente volta no podcast e quem quiser também, qualquer ajuda nas redes sociais, depois a Dani coloca aí. Perfeito. O Yuri você é super ativo nas redes sociais, né? Comunicólogo de natureza, falando super bem. Tento. Aí quem quiser, vai lá, pode seguir, pode falar alguma coisa também. E com certeza a Dani vai lá no meu podcast e a gente faz esse intercâmbio, vai ser massa. Perfeito. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada por quem nos ouviu. Esse é o Orlecast, o nosso projeto do Instituto Orlet, que tem como objetivo trazer informação de qualidade, conteúdo relevante para a construção de uma saúde de longo prazo. Obrigada.